Sabia que um erro no mercado de opções pode custar muito caro? Pois é, eu fui chamada como perita judicial para ajudar em um caso super complexo envolvendo opções de ações. E hoje eu quero te mostrar o que aconteceu e, mais importante, como evitar que algo assim aconteça com você. Sejam bem-vindos por aqui. Eu sou Stephanie Mandolese, investidora especialista em opções de ações e te convido a se inscrever neste canal para participar dessa nossa comunidade aqui no YouTube. O assunto de hoje tá diferente, viu? No ano passado, eu fui convidada para ser perita judicial em um caso. E o que é ser perita judicial? É uma especialista que pode ser nomeada tanto pelo juiz como indicada pelas partes para ajudar a esclarecer questões técnicas ou complexas em um processo judicial. Quando o caso envolve temas que exigem conhecimento especializado, como finanças, engenharia, medicina ou opções de ações, o juiz pode chamar uma perita para analisar os fatos e apresentar um laudo técnico bem embasado sobre o assunto. Pensa na seguinte situação: quando o caso vai para as vias judiciais, de um lado tem a corretora dizendo que está certa por causa disso, disso e daquilo. E do outro lado tem o investidor defendendo que é ele que está certo pelos motivos dele. E o juiz, nessa situação, coitado, ele nem sabe o que é call e put. Então, a função principal da perita judicial é explicar de uma forma objetiva e principalmente imparcial pontos que ajudem o juiz a tomar uma decisão mais bem informada. É como se fosse uma tradutora de assuntos técnicos para o tribunal, garantindo que todo mundo entenda o que aconteceu ali e o que está em jogo. Pois bem, fui eu analisar toda a situação e só para vocês terem uma ideia, eu levei quase uma semana para entender todos os passos que aquele investidor fez. Ele tinha 141 negociações abertas em um único vencimento, o que na minha visão é uma grande loucura, independente do tamanho do investidor. E quando eu digo tamanho, eu estou falando do quanto você pode colocar de risco na sua negociação. Porque o que eu sempre falo aqui, é muito melhor você descobrir o que você é bom, qual cenário você performa melhor, se é direcional, estrutura de renda, lateralidade, focar no que você domina e ir aumentando aos poucos o investimento, do que você ficar tentando atirar para todos os lados nas ações do Ibovespa, esperando encontrar a estrela de ouro. E entre essas negociações, haviam muitos erros de execução. O pior, acredito, era o fato do investidor despernar muitas estruturas. Palavra estranha, né? Despernar. Isso significa que ele desmontava parcialmente as estruturas. Por exemplo, em uma Seagull, que é composta de uma venda de put e uma trava de alta com call, ele zerava a trava de alta com call, mas deixava a venda de put em aberto. E o grande problema disso, principalmente em grandes quantidades, é que muitas vezes você perde o controle da margem. Só que o problema que explodiu de fato não foi esse. O que gerou o grande problema, que foi o motivo de ter ido para a justiça e do processo aberto, foi uma trava de baixa com call. Sim, uma trava de crédito. E eu quero te mostrar no detalhe o que aconteceu para que você fique alerta nas próximas vezes. Imagina a seguinte trava de baixa com call. Você vende uma call ali no 55 e trava essa posição comprando uma outra call no 58, justamente para não ficar descoberto. Aqui não importa quanto você recebeu para montar essa estrutura, tá? Não vai fazer diferença o valor recebido. O que aprendemos ao montar uma trava dessa? Que o risco é a diferença entre os strikes, certo? Sendo assim, se o ativo valorizar e ficar acima dos 58, você precisará pagar R$3 por trava para sair dessa negociação. Mas não foi isso que aconteceu. O risco foi maior. Qual o desfecho da história? Essa trava de baixa tinha vencimento para 3 meses à frente. Sabemos que o maior problema de opções longas é a liquidez, que costuma ser bem ruim. A call vendida no 55 era do tipo americana, que
que significa que pode ser exercida a qualquer momento. Já a call comprada no 58 era do tipo europeia, que só pode ser exercida no dia do vencimento. Quando o ativo chegou em R$ 64, o titular, quem comprou essa call aqui vendida, solicitou o exercício. Ou seja, exercício antecipado da opção do 55. E o que acontece quando você é exercido em uma venda de call? Você precisa entregar o ativo pelo valor do strike no 55. O investidor não tinha o ativo em carteira, então precisou comprar a 64 e entregar a 55. E essa negociação gerou um prejuízo de R$ 9,00 por trava. Ele tinha 15 mil travas, acumulando um prejuízo de R$ 135 mil. Só que tudo isso foi feito de uma forma automática. O exercício antecipado foi solicitado, a corretora informou o investidor por e-mail, mas ele não tomou nenhuma ação. A corretora, então, liquidou exatamente onde estava o bloqueio dessa margem, que era no Tesouro. E para piorar, nesse dia, o Tesouro tinha interrompido negociações, a corretora emprestou margem, gerando multas, taxas e problemas. O investidor só percebeu a bagunça quase uma semana depois, porque ele estava fora, estava numa viagem a trabalho fora do Brasil. E aí já estava o caos reinando. Só que a grande discussão surgiu em torno da posição comprada no 58, que era onde estava a trava. Havia uma opção comprada no 58 e comprar uma call te dá o direito de comprar o ativo por aquele valor. Porém, como era uma opção europeia, o exercício só poderia ser solicitado no vencimento. Só que atenção, quando a call é europeia, o exercício só pode ser solicitado no dia do vencimento, mas a venda dessa opção pode ser feita a qualquer momento. Essa opção poderia ter sido vendida a qualquer momento durante o pregão. O ativo estava a R$ 64. A opção que foi vendida ali no 55 valia no mínimo R$ 9,00, que é apenas o valor intrínseco. A opção do 58 valia no mínimo R$ 6,00, que também é o VI. O que poderia ter sido feito imediatamente quando o exercício antecipado foi solicitado? Era vender essa opção, essa call no 58, pelo menos por R$ 6,00. Se isso tivesse sido feito, o prejuízo do investidor ficaria apenas nos R$ 3,00 por trava, o valor já previsto e calculado na montagem. Só que aí nós temos dois lados. O investidor, que alega que a corretora poderia ter vendido essa opção antes de liquidar a posição no Tesouro, o que teria reduzido o prejuízo, e do outro lado a corretora, que argumenta que isso era responsabilidade do investidor e que ela fez o que era previsto, acionou a margem de garantia quando foi necessário. Como o investidor demorou muito para entender a situação e se dar conta do que tinha acontecido, os preços mudaram completamente, tornando inviável vender a opção comprada, já não fazia diferença. E aí, o caos estava instalado. Deixo aqui o meu alerta sobre o que aconteceu, porque sinceramente até agora eu nunca tinha visto algo parecido com uma história dessa. O julgamento ainda não foi concluído, estamos todos curiosos e aguardando a decisão do juiz. Mas eu quero saber a sua opinião. Para você, quem você acha que ganha essa decisão? Deixa aqui nos comentários. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo.